Oh, Nádia, já estou a suar, Nádia. Não sou, não vou bater. Me controlar isso. Foda-se! Oh, Nádia, chega-te para trás, caralho. Chega-te para trás. A coisa. Olá, sejam bem-vindos ao podcast 4 e 10. Eu sou a Nádia e comigo tenho a minha querida amiga Maria. e nós estamos aqui para alegrar os vossos dias com as nossas... Os nossos desabafos literários. Exatamente. Então, mais um podcast literário. É verdade. Felizmente, hoje em dia não faltam podcasts que envolvem literatura e todo este aspecto da cultura em português. E nós, pronto, somos apenas mais um, mas esperamos sinceramente que vocês gostem daquilo que nós temos para vocês. Não é mais do que uma conversa entre duas amigas, portanto... Que gostam de ler e de escrever. Vamos falar não só das nossas leituras, mas também de todos os aspectos ligados à nossa escrita, aos projetos que estejamos a desenvolver. E, portanto, acaba por ser uma perspectiva dupla em relação ao mundo da literatura. Exato. Porque sempre que lemos, analisamos a coisa um bocadinho das duas perspectivas. E sendo também duas pessoas extremamente diferentes, achamos que podemos dar a opinião e abrir espaço para discussão entre as duas e também entre vocês. E esperamos sinceramente que gostem daquilo que nós temos para vos trazer. Passamos então para as apresentações. Em vez de cada uma falar de si própria, nós achamos que seria mais interessante fazermos perguntas uma à outra e nenhuma de nós sabe o que é que a outra escreveu. Portanto, acho que vai dar uma conversa. Eu acho que a palavra-chave aqui não é mais interessante, é menos desinteressante. Porque é história. Pronto. Queres começar tu? Não, começa tu. Ok, então a minha pergunta é: qual é que foi a coisa mais estranha que tu uma vez usaste como marcador de livro? Portanto, estás a ver um penso higiênico. Sim. Estás a ver o invólucro do penso higiênico. Queremos saber porquê. Olha, porque não tinha mais o que marcar e foi a primeira coisa que Ao menos foi um invólucro. Não foi isso, acho que foi isso. Qual foi a personagem? Não é o livro, não é o autor, é a personagem que te fez sentir mais representada na altura em que leste, mesmo que agora já não sentisse o mesmo. Não sei o que é que queres que eu te responda a essa pergunta. Porque eu tenho todos os privilégios de ser branca, de ser heterossexual. Portanto, eu sempre fui representada na literatura. A Nádia é evitar o cancelamento. A Nádia a dizer tudo politicamente correto. Bota a Nádia. Sério, não há... Nunca me senti... Nunca olhei para aquilo e pensei, estou a ser representada. Nunca pensei nisso de forma consciente. Mas também nunca senti que o contrário estivesse a acontecer. Do género, não me sinto representada. Porque... Ok, então deixa-me reformular a pergunta. Porque a palavra representação pode ser um bocadinho mais catchy. Houve alguma personagem com a qual tu te tenhas identificado muito? Por experiência de vida, por pensamento, por qualquer coisa? Não. Há personagens de quem eu gosto muito, que gostava muito de ser, ou de as tornar reais e ter como amigas, mas olhar para aquilo e pensar, sou eu in a nutshell? Não. Ok. I'm sorry. Fodeste-me o esquema. Depois eu percebi que sim, é pela vez mesmo. Caralho. Eu agora vou-te fazer uma pergunta que isto veio no seguimento de uma discussão que nós tivemos na semana passada e vamos reabrir. Eu vou levar na boca. Não! Maria, lês na casa de banho? Não! Eu não... Queres explicar aos nossos telespectadores porque é que não fazes? Olha, é assim. Na casa de banho há bactérias. A pessoa pode ser muito higiênica. Tu podes lavar as mãos. Mas tu sabias que quando puxas o autocolismo, aquilo esguicha a 6 metros de distância? Se não fechares a tampa? Exatamente, por isso é que puxas com a tampa fechada. Pronto. Tu sabias que há estudos que dizem que há vestígios de E. coli
nas pastas, nas escovas de dentes. Portanto, tudo o que está dentro de uma casa de banho, isso é uma porca de uma badalhoquice. Também havia estudos que diziam aqui há uns séculos que o Sol girava em torno da Terra. Está bem, está. Era. Pronto, apenas acho que é muito estranho. Eu também não vou propriamente ler para a casa de banho, Sim. mas levo sempre o telemóvel, porque dá sempre tempo para ver um ou outro post de Facebook, de Instagram, ou ver umas notícias, ou como é que vai estar o tempo daqui a 15 dias. Pronto. Ela não. E eu acho isso. É um bom momento para meditares. Porque depois também Meditar! Depois também é outra coisa, sabes? Nada, que a pessoa não deve estar muito tempo sentada na sanita por isso causa é que das lá está. hemorroides. 2 ou 3 posts. É esse o tempo. Mas se eu te levasse o telemóvel para a casa de banho, a minha tendência ia ser ficar lá no trono. Mas isso és tu. Então estás-me a perguntar sobre mim e eu estou-te a responder. Verdade, mas eu acho que isso é estranho. Isso não é de Deus. Eu é assim. Na casa, aquela diz, atenção, vocês não têm a noção da discussão que isto foi da semana passada. Que nem a embalagem de shampoo ela se digna a ler. Não há nada. Porque a embalagem de shampoo está longe de mim. O shampoo está ali, eu estou aqui. Mas não tens nada perto de ti para ler. Mas porquê que eu... Para passar o tempo, que estás lá assim? Oh, Nádia, eu chego. Pensar, Oh, Nádia, eu entro. Eu sento-me. Eu faço a minha obra. De arte. Tá bom. Sim, senhor. Eu limpo-me. Sim, senhor. Confirmo se está tudo ok. Tudo bem. E vou à minha vida. Sim, mas entre entraste, não, desculpa, entre sentaste e levantaste, não há nada que tu faças, ficas só ali a existir. Fico a cagar. É que foi o que eu fazer. Agora tu ficas a olhar o que é que tu fazes e o que é que tu... Olha, desculpa lá, mas tu não és nada boa no que toca a ser multitasking. Porque tu podias estar a aproveitar para fazer alguma coisa útil. Mas eu estou a fazer alguma coisa útil. Eu estou a Mas começar a fazer 2 coisas úteis. cagar é das coisas mais úteis que tu podes fazer. Se não cagas, tu morres, Nádia. Tá bem? Eu estou a salvar Mas a minha... podes aproveitar para fazer mais alguma coisa. Portanto, claramente vocês... Isto é até para aqui a 10 minutos por este momento. Então vocês podem ver o nível vai ter nos próximos. Exato, quando eu já disse a palavra cagar no sentido literal, pai 5 vezes. Mas pronto, eu quando estou a cagar, estou a cagar. Pronto. Ok, nós concordamos Em discordar. E eu aqui com perguntas profundas. As minhas também ficam mais profundas mais para a frente. Ai, Nádia, quais são os teus turn-off literários? Erros ortográficos. Isso é meio caminho andado para me irritar durante a leitura. E também quando as coisas acontecem simplesmente por conveniência, porque naquele momento até dava jeito aquilo acontecer. Então o autor faz com que aquilo aconteça sem ter sentido nenhum. Mas acho que são esses 2. Então é só isso que te faz pousar um livro? A maior parte das vezes sim. Ou então se a história realmente não valer nada. Mas o que me deixa... Mas pronto, a sair da história podes descobrir a metade do livro quando está a interessar. Os erros ortográficos e as coisas que acontecem por própria graça do Espírito Santo normalmente aparecem muito cedo no livro. E, por exemplo, Insta Love. Isso não faz confusão. Sinceramente, isso não faz confusão. Esse tipo de tropes, elas existem porque funcionam e normalmente, lá está, não me faz muita confusão. É mesmo, imagina, nós vamos numa jornada para encontrar uma caveira qualquer para o Halloween. E só por acaso passou aqui em Portugal, que não se celebra o Halloween, mas só por acaso passou aqui, à minha porta, uma coisa de mercadorias cheia de caveiras. E olha, pá, está ali uma caveira para nós. É uma coisa que não faz sentido, que não se enquadra na história, não é... As coisas acontecem simplesmente por conveniência. Então, lá está. Erros ortográficos, coisas que acontecem apenas por conveniência, para mim, matam um livro completo. Então, quando é que tu descobriste que a leitura era importante ou é importante para ti? Eu disse que é mais profundo. Foi na infância, eu acho. Houve 2 coisas que marcaram muito a minha infância. Foi os livros da Alice Vieira. Alice Vieira ainda é o meu crush literário, ainda é a minha mami literária. Do crush para mami.
Depende de em que sentido é que é. Bom, não interessa. E foi o Detetive Maravilhas. Não conheço. Detetive Maravilhas, eu não sei o nome dos atores, tenho que admitir, mas o Detetive Maravilhas é uma série, não é? Um bocadinho na mesma lógica de uma aventura com o mesmo público-alvo, em que tens um rapazinho que anda a descobrir quem é que cometeu certos crimes e não sei o quê. Houve um livro que me marcou, porque aquilo era o Detetive Maravilhas e depois tinha um subtítulo. Eu já não me lembro muito bem, só me lembro de coisas em específico. E houve um livro que me marcou muito, que foi um livro em que ele descobria que uma amiga dele estava a ser abusada sexualmente por um explicador de matemática. Atenção que, portanto, nada era muito explícito, nem muito gráfico. E havia uma parte que tinha algumas ilustrações pelo meio muito minimalistas a preto e branco. E uma das ilustrações era a miúda na cama, o professor em tronco nu e o detetive Maravilhas a dar um murro ao professor. Isto parece assim tudo muito tirado do cu, mas eu acho que foi na altura em que eu percebi que a literatura pode ajudar, neste caso, a denunciar situações, porque o que eu me lembro bem é que a ideia que era muito salientada era o denunciar. Quando acontece alguma coisa desse género, denunciar, estavam constantemente a dizer à miúda para denunciar. Portanto, acho que do ponto de vista de impacto social, se vamos dizer assim, foi aí. Depois foi ao longo da minha infância e da adolescência, mais no sentido da imaginação e do estímulo, e quando eu própria comecei a escrever também, notei que era muito importante. Eu ainda hoje sinto que se estou numa fase em que leio mais, também estou numa fase em que sou mais produtiva em termos de escrita. Se estiver numa fase em que por algum motivo não consiga ler, também quase parece que perdi as ferramentas todas para escrever, mesmo em termos de imaginação. Portanto, foi isso. Muito bem, muito bem, muito bem. O que é que a leitura te traz para ti? Traz para ti que outros meios de difusão de histórias não trazem? Eu acho que é um pouco o refúgio em mim mesma do mundo. Eu sempre gostei bastante de ler, sempre li mais ou menos, mas sempre li com relativa regularidade. Mas tive um ano particularmente mau da minha vida em que outro tipo de mídia, como filmes, séries, qualquer coisa, não era suficiente. E a leitura foi. E a leitura era uma forma de eu estar sozinha, comigo própria, mas não propriamente comigo ao ponto de ter de lidar com aquilo que me estava a incomodar, com aquilo que me estava a acontecer. E ainda hoje é muito isso, ainda hoje me refugio bastante na leitura, mais do que, claro que gosto muito de ver filmes, apesar de adormecer facilmente e gosto muito de ver séries, mas a leitura continua a ser aquele bocado que é só meu. Eu posso estar a ver uma série ou um filme com o meu namorado, ou com um amigo ou uma amiga. É um bocadinho mais social enquanto que ler, embora ler também possa ser uma atividade social, mas para mim é uma coisa, é um tempo só para mim. E também é algo que eu faço questão de ter ao longo do ano. São dias só para mim, em que eu só vou estar a ler e toda a gente à minha volta sabe que só podem falar comigo se a casa tiver pegado fogo, se alguns dos nossos animais estiver a bater a bota, porque tirando isso, eu não existo para ninguém. Eu vou estar a ler e é isso. E é sagrado para mim. Eu sei que é a tua resposta à minha pergunta, mas uma coisa que eu também acho muito interessante na leitura, que os filmes e as séries não possibilitam, é uma espécie de colaboração entre ti e o autor, ou entre ti e o narrador. Porque enquanto que numa série tudo te é dado, é óbvio que há sempre um esforço interpretativo, mas tudo te é dado, na literatura há sempre espaço, se o livro for bem escrito e as descrições não forem exaustivas, há sempre espaço para tu própria criares a personagem, a tua A cena e imagem da tua etc. cabeça. E eu acho que isso também é muito fixe. Se bem que eu tenho que confessar, eu tenho um bocado de dificuldade de imaginar as personagens, mesmo que elas sejam descritas ao detalhe. Enquanto estou a ler, elas são sempre quase um vulto. Não tenho nenhum traço físico propriamente imaginado. Pode ser uma pessoa que seja ruiva. Ok, na minha cabeça cada vez que ela apareceu, parece uma pessoa ruiva, mas a cara dela Não é tão vai ser um definida. pesadelo. Aquilo não tem nada ali. Ela pode ter uma boca de tamanho, sei lá de que é, porque por aí não vai ter nada na cara. Pronto. Quais são as tuas manias enquanto leitor? Boas ou más? Uma mania que eu tinha, que
que recentemente deixei, foi aquilo que nós falámos há bocado, que é, eu tinha a mania do se comecei um livro eu tenho que o acabar. E cheguei à conclusão que não, que a vida é demasiado curta para ler livros que não me são interessantes. Verdade. Outra mania que eu tenho, que eu acho aquela cena do comprar mais livros do que se consegue ler, eu não só compro, como eu faço aquela coisa que é, eu sou a melhor freguesa da Biblioteca Almeida Garrett, aqui no Porto. Eu sou tipo super. Se eu pudesse ser influencer, era influencer. Ela está a trabalhar para isso. Requisitar livros, porque eu acho que é fascinante tu teres um espaço com livros grátis que podes trazer. Pronto, e eu muitas vezes também venho carregadíssima com o máximo de livros que me deixam trazer. Qual é que é o limite máximo? 6. E é por um período de 30 dias e depois é renovável por mais 30 dias. E consegues fazer isso online ou tens que te dirigir lá para renovar? Renovar pode ser online. Já agora elucidamos sobre o funcionamento. Não, mas. Eu já estou. Desculpa estar a Não tem mal, interromper, não tem mas eu lembro-me de perguntar isso, porque nós também já falámos do facto de não frequentar a biblioteca aqui da zona, mas lembro-me que da última vez que o fiz, tu consegues, através de um site ou da aplicação, já nem sei, mas requisitar, imagina, é uma rede de bibliotecas, há para aí 3 ou 4, e o livro que eu quero está noutro sítio. Sim. Eu posso requisitar de modo a vir para cá e ir lá buscá-lo, naquele determinado dia. E depois a renovação também pode realmente ser feita online. Pronto. Esse aspecto em concreto tenho que admitir que não sei. Sei que a renovação dos 30 dias para mais 30 podes fazer online. Já me estás a mostrar, já vou ter que investigar. Mas é que assim vale a pena, porque imagina que eu quero muito ler aquele livro e tenho um horário complicado, não tenho horário de ir à biblioteca. E vou lá, olha, nós até temos este livro, mas ele está noutro sítio, vamos ter que requisitá-lo para aqui, vai demorar X tempo. Ou seja, se tu conseguires, se for um serviço tu consigas fazer online, é muito mais simples e para qualquer pessoa. Eu sei que tu no site consegues ver se o livro está noutra biblioteca municipal do Porto, porque não há só aquela. Acho que requisitar online neste momento não tenho mesmo que ir. Acho, mas não tenho a certeza. Mas o meu ponto é, portanto, muitas vezes eu vou e requisito os livros, o máximo de livros e nunca os consigo ler no tempo todo porque tenho demasiados livros. E às vezes sinto-me mal porque se calhar outras pessoas querem os livros e eu estou com eles em minha casa e não os consegui ler. Mas uma mania que eu tenho enquanto leitora também, que é eu gosto muito mais de ler o livro antes do filme ou da série e às vezes demoro muito mais tempo a ver uma série que toda a gente fala porque quero muito ler o livro e ainda não tive acesso ao livro, nem só vou ver a série depois de ver o livro. E eu acho que é isso. Não sou muito esquisita. Não tenho grandes problemas com. Não sou muito de anotar nos livros e assim, mas não tenho grandes problemas com fazer orelhas nos livros, nem nada do género. Ninguém diria, depois de eu ter dito que usei um invólucro de pensa higiênico como marcador, mas não tenho. Porque também era isso, o livro não era meu e eu não o podia marcar. Respondendo ao teu comentário. Júlia, meti um invólucro de um pensa higiênico. Agora já sabes. Estava limpo, eu juro. Para mim, é um sacrilégio escrever em livros, dobrar páginas de livros. Qualquer coisa, eu gosto que os meus livros estejam como novos. Se tiver a possibilidade de ler o e-book em vez de ler o livro, mesmo que o livro more nas minhas estantes, eu vou fazer. Não só para não estragar o livro, mas também por uma questão de comodidade, que é muito mais fácil ler num dispositivo para ler, seja o telemóvel, seja um tablet, seja um e-reader, do que propriamente andar com o livro atrás e toda a logística que isso envolve. Mas detesto. E se eu emprestasse um livro e ele voltasse-se rabiscado, estragado, qualquer coisa, provavelmente há uma coisinha má, mas também é por causa disso que eu não empresto livros a ninguém. Não empresto livros a ninguém. Gosto demasiado dos meus livros. Eles não saem de casa comigo, quanto mais com outra pessoa. E também ia dizer mais alguma coisa que tu falaste as tuas manias entre a biblioteca e isso. Ok, de ver filmes antes das séries e não sei o quê. Ver filmes antes das séries. Ler livros antes dos filmes e séries. Ainda há bastantes séries, bastantes filmes que estão naquela lista infinita para ver. Porque cismo que quero ler os livros antes, tenho a oportunidade de ler os livros. Não o faço. Portanto, fico aqui no impasse, nem livro, nem série. Mas, não sei, acho que é mesmo... É uma coisa estúpida de se fazer. É um bocado. Por mais... O meu medo, entre aspas, é contaminar, entre aspas, a minha imaginação com o... Mas às vezes até ajuda, porque lá está, aquilo que estávamos a falar há bocado.
eu não tenho uma ideia física das personagens Sim. enquanto as estou a ler. Se tiver lido, se tiver visto uma adaptação, Uhum. vai ser muito mais fácil conseguir imaginar. Sim. A não ser que seja como as Pretty Little Liars ou como os Diários dos Vampiros, em que tu vês a série e as pessoas são assim e tu lês o livro e não tem nada a ver com aquilo que está na série. Nada! Portanto, cada vez que diziam que a pessoa tinha cabelo ruivo, eu provavelmente imaginava uma pessoa de cabelo preto porque era aquilo que eu tinha visto nas séries. O que eu te ia perguntar, a minha próxima pergunta era emprestar livros, sim ou não. Já me respondeste, lixaste-me o esquema. E eu só gostava de salientar também o que tu disseste há bocado. Mesmo que o livro more na minha estante. Eu só quero passarmos de Maria a falar de fecar para a Nádia. Claramente eu sou a Tu parte és, de classe. exato. Tu és o cérebro, eu sou só o músculo. Fodido. Ok. Para ti, audiobooks é leitura? Não é leitura? Absolutamente que sim, e dizer que não é só para. Primeiro, o que nós vimos, e eu concordo plenamente, é ableísta. Há pessoas que são cegas, ou visuais, ou têm problemas de visão, ou aquilo que seja, ou não conseguem fisicamente segurar os livros, ou aquilo que seja. Segundo lugar, é classista, porque audiobooks tendem a ser bastante mais baratos do que os livros físicos, e eu também acredito que haja muito boa gente que é a opção que tem, não é? Opta pelo que é mais barato. Depois, há pessoas que, por exemplo, há muita gente que gosta de ler nos transportes públicos, mas fica enjoado por estar a ler enquanto está em viagem, portanto, ouve. Se eu te contar a história, eu estou a gaguejar Isto que super. está a acontecer agora? Se eu te contar a história do Capuchinho Vermelho, tu ficas a saber a história do Capuchinho Vermelho exatamente como se a fosses ler, portanto, porquê que não conta, não é? Exato. A informação foi transmitida e isso para mim não me faz sentido absolutamente nenhum a pessoa dizer que não conta. Já para não dizer outra coisa, que é, e se calhar aqui já vou entrar em coisas mais polémicas e não sei o quê. Eu sempre me afastei um bocadinho desta comunidade. Eu tive muito tempo sem ler, como leio agora, tanta fantasia e tão avidamente. Portanto, eu própria também me afastei muito do mundo dos livros. Mas eu sempre me afastei muito dos booktalks, booktubes, book não sei o que desta vida. Porque eu sinto que há uma componente tóxica de policiamento do que as outras pessoas fazem. Porque é que se eu conto que aquele audiobook para mim contou como uma leitura, quem é que me vai dizer que não contou? Porquê que isto é sequer uma discussão? E eu quero dizer, eu não sei, eu não sinto que faça sentido. Não sei. Eu concordo plenamente contigo. Eu neste momento... Metam-se na vossa vida e de ler um livrinho. Tal e qual. Eu neste momento estou... Assim, eu estou mais ou menos oficial e não oficialmente a fazer uma pausa do Bookstagram. Eu senti a necessidade de fazer uma pausa do Bookstagram. Para quem não sabe, eu estava presente na comunidade literária portuguesa online desde 2012, portanto há quase 10 anos, e são muitos anos a ver muita coisa acontecer. E embora me tenha mantido sempre um pouco à parte de todas as polémicas, principalmente nestes últimos anos, com o boom das redes sociais e dos conteúdos criados no âmbito literário mais acessível a qualquer pessoa, mantive-me sempre um pouco à parte, mas é claro que não é por isso que eu deixo de ter opinião, apenas não queria que depois sobrasse para mim, talvez porque a minha opinião seja se calhar demasiado agressiva ou demasiado absolutista quase. Pronto, talvez um dia nós possamos entrar um bocadinho mais por aqui. Naquele episódio toda a gente vai crer que vai ser as fofocas e as polémicas das redes sociais relacionadas com livros. Mas pronto, eu neste momento estou a fazer uma pausa. Comecei em abril, acho eu. Voltei em julho. Estamos em setembro. Isto provavelmente só vai para o ar em outubro, mas neste momento estamos em setembro, ainda estão 20 e tal graus. E o que é certo é que eu não meto lá os pés e dificilmente meto. Precisamente por causa disso. É muito bom, é uma comunidade que tem tanto a sua coisa de boa como a sua coisa de má. E esse policiamento que a Maria fala, não. E depois é que sou o cérebro. Essa palavra saiu-te mesmo bem. Às vezes tem assim. Deve ser da minha influência. É, exato. Mas
é exatamente isso que uma pessoa sente, porque audiobooks não é ler, mas quem és tu para dizer que é ou não? Ai, porque só os clássicos é que são bons. Só onde é que podes meter os clássicos? E eu gosto bastante de clássicos. Mas ninguém é mais que ninguém. E ninguém é ninguém para dizer que Y ou Z não é ler. Ou não é considerado literatura. Então, E eu acho que essa mentalidade de audiobooks não é leitura, só clássicos é que é leitura. Só afasta as pessoas da leitura. exato. Nem estou a falar de afastar da comunidade literária, só afasta as pessoas. Se nós assumirmos que ler livros é bom, é uma coisa boa, que faz bem ao cérebro, não é o único meio de absorção e de contactos com a cultura que é válido, mas é uma coisa boa. Se nós estamos constantemente numa de dizer que só assim é que é, a única coisa que nós fazemos é afastar as pessoas, porque para isso já basta a escola, para isso já basta. Exatamente. E põe aquelas leituras. Exatamente. E acho que o que nós queremos realmente é tornar a leitura mais inclusiva. Porque eu genuinamente acredito que ninguém tem que gostar de ler, mas que há um livro de tantos milhares de livros, centenas de livros que são publicados todos os dias, toda a gente seria capaz de encontrar um livro que gostasse, que fosse uma boa experiência. E quanto mais nós nos pomos com estas macacadas, pior é. Acho eu. Sim. E mesmo eu própria já fiz parte Macacada? dessa doença de dizer audiobooks não são leitura, porque pronto, opa, era parva. Entretanto, uma pessoa cresce Claro. e também cruzo-me, uma maneira de dizer, mas Interage. interajo. E eu a tentar compensar. Ter falado de... algumas pessoas que me dizem que não gostam de audiobooks e tudo bem, nós não temos que gostar de audiobooks só porque eles existem. Mas também muitas vezes não deixam que isso seja impedimento para voltarem a tentar. Eu também não gostava de audiobooks até ter encontrado o narrador ideal. Porque eu tinha tentado alguns, eu detestava, não me conseguia concentrar, não sei, era uma coisa muito mecânica, não mexia com nada cá dentro enquanto estava a ler. Até que um dia cruzei-me com um canal de YouTube que já não existe, por uma questão de direitos de autor, se não estou em erro, ou melhor, ou não sei se ainda existe, e o rapaz teve de tirar os vídeos. Que era uma produção extremamente caseira do audiobook do Harry Potter e a Pedra Filosofal. E o rapaz fez um trabalho fantástico. E então eu comecei a limpar a casa enquanto ouvia aquilo. E também se me perdesse na história, não perdia muito porque eu já conhecia a história. Portanto, mesmo que me dispersasse a atenção durante 2 minutos, não era por aí que vinha mal ao mundo. E foi aí que se fez o clique. Eu estou a encontrar o narrador perfeito. Claro que, entretanto, já houve vários audiobooks que eu desisti de ouvir por não simpatizar com o narrador. Mas sem dúvida alguma os audiobooks mudaram a minha vida, porque agora muito dificilmente estou a arrumar a casa ou a fazer seja o que for sem estar a ouvir um audiobook. Eu, quando faço exercício físico, porque eu sou extremamente atlética, não, mas por acaso, exercício físico é uma coisa que eu tenho tentado fazer um bocadinho mais, não sendo uma coisa que eu aprecio. E uma das coisas que me incentiva são os audiobooks. Porque se eu faço como contrato comigo, que se eu ouço esta história enquanto estou a fazer estas incríveis flexões e quero saber o que é que se passa na história e estou mesmo interessada, o que eu penso é, ok, vou saber o que é que vai acontecer a seguir. Esta história é mesmo fixe enquanto estou a fazer. E o que é certo é que o tempo passa, eu não me apercebo tanto do meu esforço físico. Portanto, é uma forma prática, é só um meio diferente. E quero dizer, isso dos narradores serem muito mecânicos e não sei o quê. Eu acho que isso se aplica em quase tudo, porque se tu estiveres a ver uma série em que achas que o ator é extremamente irritante, também vais perder vontade de ver a série. Mas o que realmente eu gostaria de salientar é como eu disse, esse policiamento de quem sou eu para determinar o que é que. Se eu no meu Goodreads, onde quer que seja, não quiser considerar que um audiobook é um livro, ok. Mas o próprio Goodreads tem o sistema de considerar. Tem a edição em audiobook, portanto. Mas se eu não quiser, é um direito que eu tenho agora. Eu não tenho nada que andar a dizer aos outros o que é que eu de fazer. Porque, quer dizer, hoje em dia
acho que já estamos numa sociedade que não vamos dizer aos outros o que é que hão de vestir, o que é que hão de comer e não sei o quê, porque é que andamos a dizer o que é que hão de ler, não é? Num meio que é tão pequenino, que já é um nicho, que já somos todos tão vistos como chatinhos, introvertidos e aborrecidos, para que ainda estar a criar mais coisas? Tu disseste no outro dia que andas a ler bastante middle grade. Há algum livro middle grade que se, portanto, de middle grade, só para explicar, middle grade é tipo pré-adolescente, não é? Sim, pensem nisso como os anos escolares. Middle grade é ali o básico, o segundo e o terceiro ciclo. Portanto, o terceiro ciclo, pronto, também penso vocês reprovarem muitas vezes. Mas é ali aquela pré-adolescência, início da adolescência, antes de se tornarem um jovem. Pronto. E a minha pergunta é: houve algum middle grade que tenhas lido recentemente que se pudesses voltar atrás no tempo e dizer, olha, lê isto? Oh meu Deus, recomendações às quintas, hoje é quinta. Às 4h10. Às 4h10, por acaso não são 4h10, mas também lá chegaremos. Então, houve um que eu li este ano. Nós estamos a rir porque eu já falei deste livro à Maria, porque lá está, eu gostei mesmo muito do livro. É um género que eu acho que. Aliás, não é um género, não sei como é que é de chamar aquilo, porque o género em si é middle grade. Não sei como é que é chamar em Portugal, se há sequer uma tradução em português Eu para acho o que género é em si. infantil-juvenil. Aquilo não é propriamente o género em si, mas sim a forma como a história é contada. Ou seja, que é uma história, é uma narrativa contada em verso. Não é poesia, apesar de estar apresentado como tal. Não é de todo a poesia que vocês, ou que nós, associamos a poetas propriamente, mas sim uma forma de contar que eu acho extremamente apelativa, porque, por exemplo, uma pessoa que não seja muito fã de ler, em vez de ter páginas e páginas e páginas de texto corrido, tem ali um texto que é quase uma música, a maneira como uma pessoa lê aquilo, o ritmo como uma pessoa empenha a leitura, é quase como se estivéssemos a cantá-la. E não só a forma como o livro estava escrito deixou-me bastante satisfeita, e foi um dos motivos pelos quais eu quis ler, como a própria história em si foi uma chapada de luva branca. Eu cheguei ao final a chorar, e eu sei que sou uma chorona e que me emociono facilmente. Com livros não é tão comum, embora aconteça, principalmente com livros do Frederick Backman, eu choro sempre por ler um livro dele. Aquele, eu acho que nem sequer disse o nome do livro, só digo aquele. Exato. Ele chama-se Alone, eu não me lembro de quem é a autora, mas depois, alguns no vídeo, se souber espaço aqui em baixo ou do lado, whatever. Não decidimos esses pormenores. Eu meto a capa do livro. E aquilo fala sobre uma menina que ela fica literalmente, posso dizer literalmente? Podes. Fica literalmente sozinha no mundo. Nunca se percebe ao certo, ou então se percebe, passou, mas nunca se percebe ao certo o que aconteceu, mas estamos num cenário quase pós-apocalíptico, em que ela acorda e não há ninguém no mundo a não ser o cão do vizinho. Então vemos uma menina que cresce acompanhada pelo cão, em que tem o seu primeiro período, em que tem que sobreviver num mundo em que deixa de haver luz, em que as poucas pessoas com quem ela se cruza são más. Tem lá uma descrição bastante gráfica da morte de um animal, portanto fica já o trigger warning. Mas vale super a pena, porque ver como aquela menina cresce e se torna em algo fenomenal é lindíssimo, é mesmo muito bom. Portanto, essa é a minha recomendação. Mas depois tenho mais middle grade, porque eu cada vez mais gosto da middle grade. Correto, mas eu não sei se percebeste a minha pergunta. Se calhar não, porque eu entusiasmei. Não, mas a minha pergunta é: isso é uma recomendação para toda a gente, mas era um livro que tu recomendavas a ti mesma? Sim. Se pudesse ler outra vez sem saber o que é que me esperava, de certeza que ia chorar outra vez. Há bocado perguntei-te quais eram os teus turn-offs no livro e agora quais são os teus turn-ons. Gajos. Same. Crazy lesbian. Não, mas assim, quando. É assim, eu tenho um pequeno fraco por personagens masculinas extremamente sedutoras e tenho os meus. Obviamente, tenho as minhas preferências, os meus livros favoritos. Mas normalmente basta ter um. Eu sei que isto aqui é extremamente superficial, mas olha, é lidar. Se não precisa ser um interesse amoroso, se houver um rapaz com relevância para a história que seja extremamente jeitoso, I mean.
É só isso? Sim. É o quão superficial eu sou. Não, és uma mulher de gostos simples, pronto, Exatamente. então. Tenho alguém jeitoso, conta comigo. Não, Pronto. mas agora fora de brincadeiras. Depende um bocadinho do género daquilo que eu estiver a ler. Por exemplo, Ok. se for de terror, se tiver casas assombradas ou pessoas possuídas, isso é ouro sobre azul. Então, se quem tiver possuído for um rapazinho jeitoso, só lá abaixo de estrelas, estou a brincar. Não, mas a nível de terror é isso. Casas assombradas, pessoas possuídas, eu vou querer ler e vou tentar ler até ao fim. Se for, por exemplo, livros de fantasia, vai muito também a construção do mundo, se não for uma coisa muito estúpida. Se for uma coisa que está bem construída, que mais uma vez não acontece só pela conveniência de acontecer. Sim. E nesse caso gosto de ter personagens femininas bem Fortes. poderosas. Não sei, eu não sou muito exigente Uhum. no que toca a isso. Estávamos a falar, aliás, tu falaste, mas muito Superficialmente. de forma muito superficial. Oh, Nádia, Peraí, folheia-me e chama-me peraí. dicionário. O que é que te faz? Não é bem desistir de um livro. Ah. Não é esse o aspecto da questão. Ah. Mas sim, que elementos é que o livro tem que te deixa já a partida de pé atrás e com muita pouca vontade de o ler, por mais recomendado que seja. Faz sentido? Faz. Ok. Eu tenho duas coisas que me enervam um bocadinho, tanto em livros como em filmes, que é violência sexual desnecessária e é doenças terminais desnecessárias, cry porn no geral. Nós há bocado estávamos a falar, falámos em relação a já não sei o que foi por causa do Fault is in Our Stars. Sim. Pronto. Sendo eu uma pessoa que é doente oncológica e sendo isso uma coisa recente e tendo eu aprendido muita coisa que não sabia antes de o ser, não é? Eu tenho muita dificuldade em aceitar um bocadinho a exploração do sofrimento dos outros. Isto não é dizer que não podemos escrever uma história em que há uma pessoa, seja doente oncológica, seja de outra coisa qualquer, que não podemos escrever sobre isso, não podemos escrever uma história em que uma das personagens tem. O que a mim me enerva é quando nós pegamos no sofrimento extremo de alguém e seja por via de uma doença, como eu estava a dizer, seja por via da violência sexual, e instrumentalizamos aquilo para desenvolver outra personagem. O caso clássico é, temos um protagonista, homem, que a mulher foi violada e a vingança é o único objetivo de vida dele. Portanto, ele passou a ser uma pessoa fria que não pode sentir porque está ali a tentar vingar a mulher. Portanto, aquele sofrimento é instrumentalizado e o único ponto profundo daquela pessoa é a minha mulher foi violada. E é a questão das doenças. Eu ainda não consegui ver representação de doentes oncológicos realmente interessante, que não seja só aquela coisa, e peço desculpa sem nenhum hate, mas aquela coisa tipo Nicholas Sparks, que a única forma, parece que aquilo só é usado para incentivar a emoção das pessoas e o marido dela morreu careca e a mulher dela. Ou seja, há mais. Mesmo uma pessoa com cancro, uma pessoa real com cancro, é uma doente oncológica, mas é outra coisa qualquer. Uma pessoa que tenha sido vítima de violência sexual, foi vítima de violência sexual e isso traumatiza, mas, epá, também gosta de batata doce frita ou whatever. E eu sinto que às vezes estes temas são explorados de uma tal maneira que uma pessoa que as personagens acabam por ser desumanizadas, que aquele sofrimento só serve para desenvolver as outras personagens à volta, sobretudo os protagonistas, e pronto, o único objetivo que aquela personagem serve ali é aquilo e depois morre. Pronto. E é isso que me faz um bocadinho de confusão ao nível das histórias. Não Eu sei. acho que tu falaste tão bem que eu nem sei o que é que eu ia dizer em relação a isto.
Quando tu tens um protagonista que a mãe morreu de cancro, muitas vezes, e estou a generalizar, não estou a dizer que seja sempre assim, mas as memórias daquele protagonista em relação à mãe são sempre quando a mãe estava toda cancerosa ali na cama, toda careca, toda ali a morrer. E é aquilo que fica, não é? E é aquilo que te faz empatizar com o protagonista, coitado, teve uma mãe que morreu. Nunca sai disto, quero dizer, sim, ela tinha cancro e mais, e Mas foi jogava muito xadrez, só. sei lá, pronto, é isso, basicamente é isso. E eu acho que isto acaba por, agora falando especificamente em relação à oncologia, isto acaba muito por emanar da própria visão social que as pessoas têm de doentes oncológicos e de doentes crónicos no geral, em que a pessoa tem um linfoma e passou a ser a Maria Linfoma e não, todas as características da personalidade são ali um bocadinho anuladas em função daquela doença e a pessoa não gosta de mais nada, não faz mais nada, só é vista em função dos tratamentos e etc. Pronto, e é isto. Este foi o meu rant. Desculpem. Mas foi um rant extremamente interessante. Muito obrigada, muito obrigada. Muito Muito obrigada. obrigada, muito obrigada. Quero começar a ser convidada para a RTP para Eu falar. acho que sim, aposto nesta menina. O que é a leitura para ti? A leitura ou os livros, em geral, também com a tua veia de escritora. Portanto, não sei se queres separar em duas coisas, se ambas se encontram. O que é que são? O que é que significa a leitura e os livros para ti? Como tu disseste, um escape, e eu acho que esta é a resposta, não é? A maior parte das pessoas lê ou qualquer meio de cultural e de entretenimento é para escapar à realidade. É uma forma de me sentir menos sozinha. Enquanto pseudo-escritora que não tem nada publicado e que já não escreve para aí há 6 meses. Mas o facto de não teres nada publicado não faz-te menos escritora. Sim, pronto. Nem o facto de não escreveres há 6 meses. A vida Eu acontece. concordo contigo, o meu amigo síndrome de impostor, não. Olha, ele não foi convidado para a conversa, Exato. tá? Ele que se senta ali com o fantasma. Exato. Façam companhia um ao outro. Enquanto escritor é uma forma de expressão artística, é uma forma de catarse, é uma forma de criar. Eu gosto muito, fascina-me imenso o processo de criar. Não só eu, do facto do ser humano ser capaz de criar, o facto de tu não estar nada nesta sala e de eu agora dizer assim: está aqui um dragão. E vou escrever que está aqui um dragão. E vou escrever um livro em que fui à casa da nada e estava lá um dragão. E o dragão passa a estar ali numa dimensão específica da realidade, mas o dragão passa a existir. Essa capacidade de criar do nada, porque ao contrário dos escultores nós não temos mármore, ao contrário dos pintores nós não temos tintas nem tela, é completamente do nada. As palavras existem, mas são instrumentos, não é propriamente material, porque antes das palavras virem já vem a ideia e só depois é que surgem os termos, não é? As palavras. Antes de tu sequer saberes falar em condições, tu já crias histórias, não é? Os bebés, as crianças pequenas ali a palrar, mas já te estão a contar cenas bué maradas e ainda nem sequer sabem falar. Essa capacidade que o ser humano tem de criar do nada, a mim é o que mais me fascina em termos de escrita. E em termos de leitura é isso. Também gosto muito da beleza na ideia de me conectar com o universo dos outros, não é? Aquelas ideias que a pessoa criou e através da escrita eu consigo aceder à mente das pessoas. Eu acho que isso também é muito giro. E eu acho que me vou embora. Desculpa. Claramente eu estou aqui a mais. Não estás nada. Nossa, o que é que és suposto dizer a seguir? Nada desta vida. Diz-me tu, o que é que te faz querer escrever quando escreves? Eu não sei, eu acho que a minha resposta é extremamente clichê. Mas para mim escrever é como respirar. Não, mas coisa pirosa. Mas agora... As ideias que habitam em mim, como os livros que moram na minha prateleira. A minha prateleira. Eles moram aqui no coração. Na minha estante. Não, mas agora fora brincadeiras. Eu invento histórias desde que me lembro de ser gente. Eu contava histórias ao cão que tinha a senhora que não dava conta de mim. Eu contava-lhe histórias. Ele dormia na casa de banho. Eu ia à casa de banho e ficava lá a contar-lhe histórias.
E Isso é muito fofo. ainda mal sabia ler e escrever e já inventava as histórias. Também pegava nos livros as bandas desenhadas da Disney, que o meu pai gostava muito de ler isso. E eu olhava para as imagens e não sabia ler, mas inventava as minhas próprias histórias baseadas naquela imagem. Ou seja, para mim contar histórias e inventar mundos e personagens sempre foi uma coisa que me foi Muito quase... natural. Exatamente. Foi quase... É perfeitamente banal para mim olhar para alguma coisa e na minha cabeça imaginar um mundo, uma história à volta daquilo e ficar facilmente inspirada. O problema é depois dar seguimento. As ideias surgem, mas depois dar seguimento e Claro. vai de batalha. E eu não me consigo imaginar sem o fazer. Portanto, para mim, escrever é mesmo, acho que é inerente à pessoa que eu sou. Além da leitura, o que é que te estimula a imaginação? Música. Eu ouço uma música e na minha cabeça consigo imaginar, por exemplo, o videoclipe da música. Mesmo que não tenha nada a ver, até porque o tipo de música que eu ouço, na maior parte das vezes, eu não percebo o que é que eles dizem. Mas só pelo ritmo em si e pela sensação que a música me transmite, eu na minha cabeça consigo imaginar uma Yeah. história com princípio, meio e fim. Depois não a consigo traduzir para o papel, estamos a falar de uma coisa que acontece durante 4 minutos, então não é. Claro. Mas Claro. pronto. E também os meus sonhos, também fico facilmente inspirada pelos meus sonhos. E pesadelos. Pronto, e acho que a nossa apresentação já vos dá uma bela ideia daquilo também que poderão esperar nos próximos episódios. Um dos objetivos deste podcast era precisamente fomentar isto, a troca de ideias, a partilha de. Não quero dizer ideias outra vez, mas. A partilha de cenas. Cena, bué de paletes de coisas aqui a decorrer. Mas falarmos de livros, de nós enquanto leitoras, enquanto mulheres, ambas temos papéis diferentes na sociedade e isso reflete na nossa maneira De ver as coisas. e mesmo na maneira como nós encaramos a leitura e mesmo o ato de escrita. Portanto, é isso. Somos nós. Somos nós, É a Maria. incríveis. Sou eu, Maria, E sou a eu. Nádia. Portanto, nós esperamos que tenham gostado e até para a semana, às 4h10, 4 e 10. nós voltamos a ver-nos.